Bom dia a todos, paz e bem. Missa pelas almas de José Sibaldo e família, José Carlos Soares Vieira, Francisco Soares Vieira, Aníbal Clarindo Vieira, José Fernando Melo Vieira, Antônio Clarindo Vieira, José Francisco Venâncio Costa, Manuel Henrique da Silva, Jefferson Lourenço de Souza, Eduardo Henrique da Silva, Francisca Ribeiro de Souza, 15 anos de falecimento, José Francisco de Assunção, Maria Luísa de Assunção, Francisco de Assis de Assunção, Sebastiana Luísa de Assunção, Henrique Pereira Bispo, 1 ano de falecimento, Sebastiana Ribeiro Pereira, 16 anos de falecimento, Sebastião Pereira Galvão, 3 meses de falecimento, Olívia Correia Barros e familiares falecidos, José Breno Souza Lins, 7º dia de falecimento, José Francisco e familiares falecidos, Fernando Ponciano e familiares falecidos, Pedro Lins Pereira, José Fernando Tenório Lima, Alberto Tenório de Albuquerque e todas as almas. Em ação de graças pela missão da Ordem dos Missionários Capuchinhos, das Irmãs Clarissas Capuchinhas e dos estudantes do Colégio Internacional, pelas Irmãs Pias Operárias de São José, em especial pelas vocações, pela saúde de Daniela Sibaldo, João Pereira Leite, Flávia da Conceição Costa, João Henrique da Silva, Josefa Conceição da Silva, Maria Marlise Correia de Albuquerque, Rosa Milene, Cecília Tenório Pereira, Cristóvão Pereira Leite e Josefa Tenório Lima Pereira. Bom dia, paz e bem. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta santa celebração. Missa do 16º domingo do tempo comum. O Senhor é o pastor que nos reúne em sua casa para nos enriquecer com a felicidade e o bem que só Ele pode nos proporcionar. O defensor de nossa vida nos conduz por caminhos retos e seguros, dispostos a formar a nova humanidade por Ele reconciliada. Saciemos nossa fome de justiça e fraternidade, atendendo ao seu convite. Vinde e descansai. Vamos ficar de pé, com muita alegria, acolhemos todos com o canto de entrada. Todos reunidos na casa de Deus.
Paz e bem. Queridos irmãos, queridas irmãs, nesse 16º domingo do tempo comum, nós queremos acolher o nosso irmão seminarista da Diocese de Garanhuns, Márcio. O nosso irmão Márcio, queria que vocês pudessem acolhê-lo, né, com a salva de palmas, que ele possa ser bem-vindo à simplicidade do nosso santuário. Também nosso irmão confrade Frei Reniels, que vocês conhecem, é daqui da vila. Eu queria que vocês pudessem acolhê-lo com esta salva de palmas por esse bom dia, nosso acolhimento. E nós estamos tendo um encontro de convivência esses dias aqui em casa. Nós temos também 2 vocacionados que eu acho que vão então para entrar esse ano. Vai entrar esse ano vocês? Próximo ano. Então, convivência. Então, nós temos 2 irmãos vocacionados que estão nessa caminhada e no próximo ano eles já estão previstos a entrar e se perseverar. Eu queria também que vocês pudessem acolhê-los nessa manhã deste domingo com a salva de palmas, para que eles possam assim compreender esse mistério. Queridos irmãos, também você que nos acompanha pelas redes sociais, você que sempre está conosco, o nosso bom dia, o nosso paz e bem. E nós vamos iniciar então essa nossa santa celebração, dizendo que estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Com muito carinho, com muita humildade, fecha teus olhos, põe a mão no teu coração, abre o teu coração, eleva os teus pensamentos aos céus. Para bem celebrar esta Santa Missa, vai pedindo perdão ao Senhor, no mais profundo do teu interior. Para bem celebrarmos, portanto, peçamos perdão ao nosso Deus, cantando. Fazei, Senhor, que o perdão possa cada vez mais motivá-los à verdade de Tua palavra, que possa a Tua igreja, Senhor, também perdoar aqueles que ofendem. Aqui estamos reunidos, misericordioso Deus. Suplicantes, nos reunimos neste domingo para Te suplicar o perdão, pedir a Tua misericórdia, Senhor. Tenha compaixão de nós, Tua igreja santa e pecadora. Favorecei-nos, Senhor, com os Teus milagres, com os Teus dons. Fazei que nós cada vez mais sejamos fiéis, possamos ver Tua palavra, possamos perdoar aqueles que ofendem, Senhor. Este perdão possa nos fazer rezar por aqueles que Te abandonam, por aqueles que não buscam a unidade e a comunhão contigo. Favorecei-nos, Deus de bondade, de misericórdia,
para que cada vez que nos reunirmos diante de tua presença, possamos levar cada vez mais a graça do perdão para aqueles que ofendem no Senhor. Abençoai, Senhor, de bondade, de misericórdia, aqueles que em casa suplicam perdão, pedido por nós nesta manhã. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glorifiquemos ao Senhor com o cântico do glória. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Jeremias. Ai dos pastores que deixam perder-se e dispersar-se o rebanho de minha pastagem, diz o Senhor. Deste modo, isto diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que apacentam o meu povo: vós dispersastes o meu rebanho, e o afugentastes, e não cuidastes dele. Eis que irei verificar isso entre vós, e castigar a malícia de vossas ações, diz o Senhor. Eu reunirei o resto de minhas ovelhas de todos os países para onde forem expulsas, e as farei voltar a seus campos, e elas se reproduzirão e multiplicarão. Suscitarei para elas novos pastores,
que as apacentem. Não sofrerão mais o medo e a angústia. Nenhuma delas se perderá, diz o Senhor. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como um rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias, Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Palavra do Senhor. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem de seguir-me. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem hão de seguir-me. Ele me guia no caminho mais seguro. Pela honra do seu nome, mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Com cajado eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade, todo bem hão de seguir-me. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com olhos vos ungis minha cabeça. Minha cabeça, o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz. Felicidade,
Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, agora em Jesus Cristo, vós que outrora estáveis longe, vos tornastes próximos pelo sangue de Cristo. Ele, de fato, é a nossa paz. Do que era dividido, ele fez uma unidade. Em sua carne, ele destruiu o muro de separação, a inimizade. Ele aboliu a lei com seus mandamentos e decretos. Ele quis, assim, a partir do judeu e do pagão, criar em si um só homem novo, estabelecendo a paz. Quis reconciliar-nos com Deus, ambos em um só corpo, por meio da cruz. Assim, ele destruiu em si mesmo a inimizade. Ele veio anunciar a paz, e vós que estáveis longes, a vós que estáveis longes, a paz aos que estavam próximos. E graças a ele, que uns e outros, em um só Espírito, temos acesso junto ao Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e desconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, nós também queremos registrar os irmãos e irmãs que vieram de Maceió, que estão conosco, também vocês das cidades aqui vizinhas, de Quebrangulo e de Paulo Jacinto, nosso bom dia, nosso paz e bem, mais uma vez. Olha, queridos irmãos, Jesus é o bom pastor, e ele tem compaixão. E essa compaixão do Senhor, ela é constituída de forma que não tem início e não terá fim. Porque se Deus, ele não tem princípio
e não tem fim, essa compaixão segue essa mesma lógica. Porque Deus, ele não vai se desenvolvendo com o tempo. Ele é uma totalidade de todo bem. E a compaixão é um bem para o próximo. E essa totalidade divina, esse interior de Deus, é manifesta em Jesus e chega até nós por sua palavra. Devemos ter compaixão. Devemos perceber a necessidade do outro e nos colocar a servir. Assim como toda a vida de Jesus foi servir. Mas nós vamos observando que tudo havia uma separação. E em Cristo, tudo cria-se unidade. E nós vamos observando isso com o povo escolhido, o povo de Deus. Esse povo escolhido não era o povo que estava salvo em si, mas era o povo que seria a referência para que pudesse gerar no mundo a palavra de Deus. E essa palavra vai se gerando por meio desse povo escolhido. Os profetas começam a aparecer. Vai assim surgindo aqueles que são responsáveis para serem a boca de Deus, para ser o anúncio da palavra. E assim vai se aperfeiçoando até chegar nesse rebento, nesse que irá nascer da Virgem Maria, da descendência de Davi. Chega então Jesus, que por meio dele, na morte de cruz, com o seu sangue derramado, vai quebrar qualquer separação, qualquer inimizade não existirá em Jesus, porque agora ele é aquele que é um caminho livre para quem quer seguir. E a nossa liberdade, ela vai se dar justamente quando nós reconhecemos que somos pecadores e que precisamos colocar a palavra de Deus em prática na nossa vida. Nós vamos também observando que já a palavra primeira que nós lemos, nós ouvimos, nós vamos perceber que o pastor, ele sempre se preocupa com suas ovelhas. Mas ai daquele que não estiver atento, ai daquele que não cuidar das suas ovelhas e que não der o alimento que é benéfico para ela bem viver. E essa palavra, quando trata-se do pastor, vai se referir àquele que se veste de túnica, estola e casula, que está no presbitério. Eu não posso chegar aqui e falar simplesmente dos pastores de ovelhas. Eu não posso aqui falar dos sacerdotes do tempo antigo. Eu tenho que falar dos sacerdotes do tempo de hoje. Porque essa palavra, ela vai vivendo o nosso tempo. Ela vai nos ensinar que nós, sacerdotes, somos pastores. E que nós temos que ter palavras de compaixão, palavras de sabedoria, de docilidade, palavras que é capaz de transformar e tocar o outro. O pastor, ele pode até ser ignorado por sua benevolência. O pastor pode ser ignorado por se doar por suas ovelhas, mas ele não pode ser ignorado porque ele é uma pessoa arrogante, porque ele não cuida bem de suas ovelhas, porque ele não dá o alimento salutar. E quando a nossa experiência já nos mostra que quando um pastor ele é infiel à palavra de Deus, ele começa a espalhar as ovelhas. Mas essas pessoas terão sua paga, porque esse discurso de que Deus não castiga é falho, porque se Deus não castigasse, nós não sofreríamos. Isso é muito lógico. Acontece que Deus, ele não age feito o pai que nós conhecemos, que está dando chibatada, que está dando sandalhada, que põe de castigo. Acontece que o castigo de Deus foi posto logo no início. 2 caminhos ele colocou.
E aquele que não segue o Senhor, que não segue sua palavra e que não faz sua vontade, claro, ele vai sim receber as dores, ele vai sim receber as dificuldades maiores, será muito maior os seus problemas, porque ele fugiu da luz, ele irá cair no abismo. E nós ouvimos, Deus não castiga. Foi posto o castigo. Nós sabemos que quando os primeiros homens da terra pecaram, antes da queda do pecado sobre eles, eles não sentiam dor, não tinham preocupação, era uma tranquilidade. No entanto, a humanidade iria crescer, iria multiplicar segundo a vontade de Deus. Mas com a desobediência, agora sim, o pecado entra no mundo. E o pecado entrar no mundo pela desobediência, porque não ouviu a Deus, é justamente o castigo dado. Está lá o castigo posto, 2 caminhos a seguir. Se nós, como pastores, somos infiéis ao nosso ministério, nós vamos receber as consequências dele. Quando há um sacerdote que não tem uma vida de santidade, que não busca o Senhor, que é uma vida promíscua, que é uma vida de mentira, de ilusão, de enganação, ele vai cair na sua vergonha, ele vai cair no seu medo, ele será decepcionado, ele irá decepcionar e espalhar muitas ovelhas. Nós não podemos dar uma de que não sabemos desta realidade, porque existe sim pessoas que vivem incoerentemente, pessoas que não buscam Deus, sacerdotes que não conseguem enxergar um ponto de sua palavra para vivê-la. Querem viver dos bens do ministério, mas não querem viver o ministério bem para o povo de Deus. Queridos irmãos, nós vivemos tempos difíceis, mas tão difícil de falta de fé, que nós vamos perceber que num período difícil como esse que vivemos, os sacerdotes dos tempos atuais foram obrigados a ficar nos conventos e nos seminários, porque eles não têm a coragem de morrer por aqueles que estavam morrendo nos hospitais, para não serem contagiados. A fé foi diluindo esse povo, nós fomos diluídos ao medo, nós ficamos covardes, nós deixamos de ser um pastor que vai em busca da ovelha que está se perdendo. Muitos daqueles morreram sem um sacramento porque nós tivemos medo. Foi imposto para nós uma lei e de forma dupla. A lei civil nos impõe e vem a lei eclesiástica que nos impõe mais ainda. E nós não fizemos iguais os mártires, iguais os santos da igreja, que tantos nós falamos tanto naqueles que se doaram, que deram a vida, que morreram, ficaram em lugares difíceis, complicados, sem o conforto da vida, mas nesse tempo pandêmico, nós nos escondemos dos nossos confortos, e deixamos de ser aquele pastor que dá a vida pelas ovelhas, nós deixamos de imitar Jesus. No entanto, nós sabemos que muitos padres do passado, muitas freiras do passado, frades do passado, se contagiaram por doenças tipo essa dos tempos de hoje. Morreram, deram a vida. A igreja foi crescendo, o sangue foi sendo depositado na terra, sangue santos. E a igreja foi crescendo, a fé aumentou e chegou até nós. Mas quando chega nos tempos de hoje, nós temos que ser cautelosos, prudentes. Nós somos imprudentes, porque somos prudentes para ganhar a nossa vida, mas nós perderemos ela se nós não formos fiéis à palavra de Deus. O pastor, ele deve imitar Jesus, dar a vida pelas ovelhas. É triste a realidade de saber que nós nos distanciamos. Nos distanciamos de Jesus. Nos distanciamos daqueles que estavam mais próximos de nós, que eram homens humanos e mulheres humanas como nós. Não tinha nada de divindade como Jesus. Mas os santos deram a vida. Os santos morreram por uma causa
divina e por isso se tornaram santos. São Francisco de Assis, ele tinha nojo do leproso, ele tinha medo, ele se escondia, não queria nem se aproximar, o mau cheiro, o contágio. Mas na medida que ele foi tendo o conhecimento da palavra, foi buscando a Deus, ele foi mergulhar no mistério daqueles que morriam, abandonados pela sociedade. E olha, foi assim nos tempos de hoje. Aqueles que deveriam cuidar de nós, que tinham poder na mão, eles abandonaram a nós. Se nós aplaudimos eles, vai para casa, quando não estiver aguentando, vai para o hospital para ser entubado. Foi assim que aconteceu quando fomos abandonados. Um povo, uma nação, milhares de nações, exagerando. Mas milhares de milhões de pessoas foram mortas pelo abandono daqueles que estavam para cuidar. Onde nós víamos os médicos antigos do passado, sempre no passado, porque o presente foi um caos de testemunho humano e divino. Nós vamos ouvir, queridos irmãos, os médicos do passado dizer que quando as pessoas estavam em ordem de morte, não sabiam o que fazer, casos semelhantes a esse, eles colocavam todos os remédios possíveis. Se o corpo daquele paciente reagisse bem, salvava a vida, senão morreria. E nos tempos de hoje, foi negado os remédios, as possibilidades. Porque a ciência que deve mandar, e a ciência mandando, ela vai tirando até a nossa fé. Porque a fé é coisa de criança. Fé é ilusão. Porque os sábios, a totalidade, a loucura de Deus é a sabedoria dos homens, mas nós continuamos insistindo nessa realidade de hoje. Quem norteia a nossa vida é somente a ciência. No entanto, somos chamados para ser norteados por Cristo, conhecendo os milagres de Deus por meio da ciência. Nós negamos tudo. Nós não tivemos a capacidade de refletir que esses medicamentos que foram encontrados eram justamente graça de Deus para nós. Nós ignoramos principalmente homens do altar, pessoas que deveriam dizer, há uma esperança, então vamos tentar. Nós nos acovardamos e somos convidados a silenciar. Por isso o uso da máscara. Isso é uma ação profética demoníaca que nos faz obrigar ao uso da máscara. Queridos irmãos, tudo o que acontece de hoje é uma experiência, é experimento, não tem nada concreto. Nós estamos vivendo uma guerra invisível. E ainda aqueles sequazes do demônio que estão nos poderes estão alimentando tudo isso. E nós precisamos ter uma reação de fé. Nós precisamos viver a oração, pedir que Deus nos ilumine para que nós possamos compreender. Porque se nós somos convidados naquilo que somos a conduzir um povo, nós somos pastores. Se você que é pai, você é mãe, não tem uma responsabilidade de um pastor de cuidar, como serão as tuas ovelhas, os teus filhos? Se você que é responsável por uma empresa que tem pessoas para conduzir, para cuidar deles, os teus funcionários, se você não cuida bem, como será o teu aprisco? Como será a tua empresa? Como será esse povo, essas ovelhas? Será lugar de contenda, de divisões, de inimizade. No entanto, com Cristo, Ele veio para trazer essa unidade, e a unidade que Deus veio trazer não foi somente a unidade entre nós, mas com Deus. Por Ele nós temos o caminho, essa unidade de Deus. Com Ele tudo mudou, agora nós somos chamados a estarmos diante de Deus. Todo o muro de separação foi derrubado. Só nos resta agora buscar a amizade do amor de Deus, que está posto para nós. Somos nós que escolhemos.
E o salmista, ele vai dizer felicidade, todo bem onde seguir. E isso é uma profecia, ele está falando sobre Deus que é cheio de graça para a humanidade, para trazer a felicidade para os infelizes. E o Senhor vem justamente para se fortalecer, a palavra vem concretizar, para se preparar uma mesa diante dos inimigos, está a mesa do altar do Senhor. É aqui que Ele vai estar por todos os tempos infinitos. E o Senhor vai estar no meio de nós todos os dias da nossa vida. Nós precisamos observar que o bom pastor, ele é aquele que rasga suas vestes para poder aquecer aqueles que estão no frio. São Francisco fazia isso, tirava suas vestes, dava para o moribundo. Jesus foi rasgado as suas vestes no alto da cruz, para que o seu sangue pudesse nos aquecer. Esse sangue santo que fecundou a terra e que nasceu essa grande árvore que é a igreja, e que dá bons frutos, apesar de alguns frutos doentes. Queridos irmãos, nós precisamos, portanto, rezar pela igreja. Ela precisa da oração de vocês. A igreja que eu falo é a igreja eclesiástica, para que nós possamos ter pastores santos para conduzir bem as ovelhas, para que ele saiba tratar bem, porque tem sacerdotes que muitas vezes são mais arrogantes do que muitos juízes arrogantes, que não têm amor, que não têm misericórdia, não têm perdão. Nós temos sacerdotes avarentos. Nós precisamos da oração da igreja, desse corpo de Cristo, para que nós sejamos aquilo que Jesus quer, que a palavra de Deus nos pede. Sacerdotes santos, que possamos assumir o nosso compromisso até onde Deus nos permitir. Nós precisamos nos curvar diante deste corpo místico de Cristo que é a igreja, para fazermos como Jesus. Jesus, sendo Deus, sendo Mestre e Senhor, Ele se colocou a serviço do povo, das suas ovelhas. Nós queremos nos servir somente desse corpo místico que é a igreja, que são vocês. Quando nós precisamos, nós pedimos, vocês nos ajudam. Quando vocês precisam, nós nos esquivamos. A igreja fez isso nos últimos tempos. 2 leis foram impostas a nós, já como falei, a civil e a eclesiástica. Muitos morreram, são os sacramentos. Muitos poderiam ter se convertido com a presença de um sacerdote, de uma freira levando uma palavra, que fomos obrigados a estarmos trancados, colocando álcool nas paredes, no teto, nas janelas, e até mesmo tomando álcool, porque do jeito que estava, a loucura era muito grande. É triste a realidade que vivemos, não é fácil. Portanto, nós precisamos ser pastores santos, viver a santidade, lutando, porque ser santo não é estar livre de pecado. Ser santo é vencer os pecados que existem em nós. Tem pessoas que pensam que ser santo é não ter pecado. Isso é uma ilusão. Na nossa humanidade teremos pecado, e ser santo é vencer o pecado. Cada pecado que nós vencemos, nós demos um passo à santidade. Assim, somos chamados a sermos santos, porque o nosso Deus é santo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai, Criador
subir aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados. Está certo, me salva. Irmãos e irmãs, confiantes no coração misericordioso de Cristo, apresentemos a Ele nossos pedidos, dizendo: Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós sois o pastor que nos conduz. Guiai as lideranças da igreja para que sejam fiéis ao Evangelho e leve esperança e otimismo ao povo desorientado. Nós vos rogamos. Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós suscitais pastores para apacentar o vosso povo. Iluminai a consciência dos governantes, para que seus atos e decisões se norteiem pela ética e pela justiça. Nós vos rogamos. Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós tiveste compaixão da multidão, ovelhas sem pastor. Abençoai e fortalecei os grupos e organizações que se dedicam aos abandonados e empobrecidos, especialmente atingidos pela pandemia. Nós vos rogamos. Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós convidaste vossos seguidores a descansar. Despertai nos trabalhadores a consciência sobre o valor do descanso semanal e dai-lhes a graça de desfrutar do próprio trabalho. Nós vos rogamos. Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Vós, que sempre escutai os vossos fiéis, acolhei a prece que está no coração de cada um. Nós vos pedimos. Senhor, nosso pastor, ouvi-nos e atendei-nos. Senhor Jesus, acolheu os pedidos da comunidade reunida em vosso nome, vós que viveis e reinais para sempre. Noite de suor sobre o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançará.
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, que no sacrifício da cruz, único e perfeito, levastes à plenitude os sacrifícios da antiga aliança, santificai como o de Abel o nosso sacrifício, para que os dons que cada um trouxe em vossa honra possa servir para a salvação de todos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizeste todas as coisas para cobrir de bênção as vossas criaturas e a muitos alegrar com a vossa luz. Eis, pois, diante de vós todos os anjos que vos servem e glorificam sem cessar, contemplando a vossa glória. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos o vosso nome, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Nós proclamamos a vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizeste todas as coisas. Criastes os homens, o homem e a mulher à vossa imagem, e lhes confiastes todo o universo, para que, servindo a vós, seu Criador, dominassem toda a criatura, e quando pela desobediência perderam a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte, mas a todos socorrestes com bondade, para que ao procurar-vos, vos pudessem encontrar. E ainda mais, oferecestes muitas vezes aliança aos homens e às mulheres, e os instruístes pelos profetas na esperança da salvação. De tal modo, Pai Santo, amastes o mundo que, chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Enviastes vosso Filho, Verdadeiro homem, concebido do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, viveu em tudo a condição humana, menos o pecado. Anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria, e para realizar o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando dos mortos, venceu a morte e renovou a vida. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou,
enviou de vós, ó Pai, o Espírito Santo, como primeiro dom aos vossos fiéis, para santificar todas as coisas, levando à plenitude a sua obra. Por isso nós vos pedimos que o mesmo Espírito santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e seu nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceava, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos. Proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação do mundo inteiro. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade o sacrifício que destes à vossa igreja e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que reunidos pelo Espírito Santo no só corpo, nos tornemos em Cristo um sacrifício vivo para o louvor da vossa glória. Fazei de nós um só corpo. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos este sacrifício. O vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Manuel de Oliveira, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e todos os ministros, os fiéis que em torno deste altar vos oferecem esse sacrifício, o povo que vos pertence e todos aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, dos nossos filhos. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo.
Henrique Pereira, Sebastiana Ribeiro Pereira, Sebastião Pereira Galindo, né? Galeão, Galvão, Francisca Ribeiro de Souza, José Breno Souza Lima, e de todos os mortos, dos quais só vós conhecestes a fé, a todos saciais com vossa glória. E a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, que com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os apóstolos e todos os santos, possamos alcançar a herança eterna no vosso reino, onde com todas as criaturas libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos. Por Cristo, Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito, com a confiança e a liberdade de filhos. Digamos juntos: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Como aprendemos, saudai-vos em Cristo Jesus com a paz. Paz de Cristo, a paz de Cristo, paz de Cristo. Ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, ó Cordeiro de Deus, morrestes por causa de nós, hoje moado em nosso lugar. Por isso tende piedade, piedade de nós. Por isso tende piedade, piedade de nós. E dai-nos a paz, e dai-nos a paz, e dai-nos a paz. Cordeiro de Deus. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de que nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus,
aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de entreis em tua morada, mas dizer uma só palavra eu serei salvo.
com muito carinho, com muita humildade, fecha teus olhos, põe a mão no teu coração e vai agradecendo ao Senhor por você ter recebido esta graça de comungar Jesus na Santa Eucaristia em sua Santa Palavra. Assim todos nós comungamos da graça do Pai, de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Que o Espírito Santo possa soprar na tua vida, afastar de você todos os perigos dessas doenças incuráveis e possa soprar com o sopro da purificação e da santificação. Que nós, como ovelhas de Jesus, possamos estar sempre atentos à sua voz. Que você, meu irmão, minha irmã, nesta manhã dedicado ao dia do Senhor, possa lembrar que o teu dia de hoje não é para ser mais um dia qualquer, mas deve ser dedicado ao dia do Senhor. Um dia que você deve guardá-lo como um dia especial. Um dia do ressuscitado, o dia daquele que tem compaixão, que é pastor, aquele que desdobra o seu coração para que o seu tivesse bem aquecido. Vai colocando diante do Senhor as inquietações dos teus dias, mas também agradece pelos milagres recebidos. Que este dia do domingo possa ser para você o primeiro dia de uma vida nova. Que a tua experiência com Jesus seja perpétua, perene, e que você possa vencer os obstáculos que aparecem na tua vida. Não esqueça de que se o mundo te impõe dificuldades, Jesus, Ele é aquele que vem aliviar os teus fardos. Te apresenta diante de Jesus, como aquele filho, como aquele irmão, como aquele que é amigo, mas como aquele que compreendeu a amizade de Deus. Na totalidade do Filho encontramos a Santíssima Trindade. E diante desse único Deus trino, você possa compreender esse amor misterioso. Que você compreenda que a vida buscando a palavra de Deus vai ser capaz de revelar os milagres do Senhor. Assim como Maria, em sua vida viveu a palavra de Deus e foi revelado para ela milagres estupendos para a humanidade. E em Maria, sendo revelado as coisas grandiosas de Deus, a humanidade se alegrou no nascimento do Filho. Que possamos deixar o Espírito Santo soprar em nossa vida e nos aquecermos com esse Espírito purificador. Oremos. Ó Deus, permaneceis junto ao povo que iniciastes nos sacramentos do vosso reino, para que, despojando-nos do velho homem,
passemos a uma vida nova, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós celebramos esta missa pelas almas de Henrique Pereira Bispo, Sebastião Ribeiro Pereira, Sebastião Pereira Galvão, Francisca Ribeiro de Souza e José Breno Souza Lima. A lojinha está aberta, então vocês querendo comprar alguma coisa, querem nos ajudar, vocês quando compram alguma coisa na lojinha, vocês também estão ajudando a dinâmica aqui na Vila São Francisco, aqui do nosso santuário. Nós estamos nos preparando, já pensando o nosso cerco de Jericó, após a festa de São Francisco de Assis, que é na primeira semana. Nos últimos dias do mês de outubro, nós estaremos assim de 24 a 31, já realizando o nosso segundo cerco de Jericó aqui na vila. Vocês são já convidados a ir se preparando espiritualmente para esse grande encontro. Quem não conhece, são 7 dias e 7 noites, o Santíssimo exposto e a igreja aberta em oração, tá bom? Então, desde já, ao nosso encontro, nós esperamos vocês e também para a festa de São Francisco de Assis. Bom, dito isso, tem aniversariante para que a igreja cante parabéns. Sim, lembrei de um detalhe que eu ia lembrar. Veja, quando vocês trouxerem as crianças de vocês, não se preocupe se ela está gritando, correndo dentro da igreja. Veja, quando a criança ela vai crescendo nesse ambiente, ela vai ter essa igreja como um grande suporte na vida dela. Quando a gente repreende a criança dentro da igreja, ela começa a ter desgosto, não tem gosto pela igreja, porque foi na igreja que foi repreendida pelos pais. Criança pode correr, pode gritar. Quem não pode correr e gritar são os adultos. Os adultos têm que fazer o silêncio, prestar atenção. Criança, esse é o ambiente mesmo de criança. Deixa correr, brincar, deixa à vontade, tá bom? Então não tenha nenhum receio, pelo menos comigo, de trazer as crianças de vocês, não. Eu estarei falando e o Espírito vai agindo, né? Se você não escutar bem por causa do barulho das crianças, o Espírito depois vai lá no teu ouvido e dá uma palavra de sabedoria, palavra de libertação, e aí você dá tudo certo. A criança vai crescendo, aprendendo que o ambiente salutar e que acalma teu pai e tua mãe é a igreja, que ela aprendeu com você. Você pode ser brabo na tua casa, mas quando chega na igreja, a criança aprendeu que você se acalmou também, né? A tua ruindade de pai e de mãe dentro da igreja cessou. A criança fica tão feliz quando vai crescendo, chega na adolescência, aquela fase difícil. Aí a criança vai sempre lembrar que apesar da mãe e do pai ter sido duro com eles, mas apontaram uma fé que vai ajudar ele a crescer na vida. O homem sem fé é um bicho bruto e querem tirar isso da nossa humanidade. Cuidado. Está vivendo nos poderes, dos menores aos maiores escalões da nossa humanidade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. O Senhor vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Amém. O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz. Amém. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José, de São Francisco, Santa Clara de Assis, Santa Cecília, São Félix, São Padre Pio e o santo de tua devoção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças